Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento então às nossas aulas de Endpoint Studio, que nós já temos ele instalado na nossa máquina funcionando. Vamos criar o nosso primeiro projetinho do Endpoint Studio. Vamos vir aqui no menu File, em New Project, e vai abrir essa janela para nós de novo projeto MuleSoft. Vou colocar um nome aqui. É um projeto bem simples, apenas para ver o funcionamento de alguns componentes e ver realmente o projeto rodando no Endpoint Studio. Criar um projeto que é comum aí em cursos de programação, que é o famoso Hello World. Ok? Já temos selecionado aqui o Runtime, que é o Mule Server 4.8. E aqui nós não precisamos fazer nenhuma alteração, vamos clicar aqui em Finish para ele criar o projeto para a gente. Vale lembrar que nessa tela aqui, de criação de novo projeto, para esse momento nós não vamos selecionar nenhuma opção mais avançada aqui, mas para os próximos projetos nós vamos explorar um pouco mais essas possibilidades a partir de um projeto, de um RAML, arquivo RAML local, portar a partir de uma API que foi publicada ali no Exchange, fazer download de um projeto MuleSoft PCS. São opções que nós temos aqui para criar um projeto. E essas opções elas nos auxiliam demais a acelerar alguns passos do nosso projeto, como nós vamos ver futuramente. Mas para esse momento, para esse nosso projeto primeiro aqui do Hello World, apenas dê o nome do projeto, clique em finalizar. O Studio vai começar a carregar as informações e configurar os arquivos do projeto. Ok, já estou aqui com o meu projeto criado nessa área do Package Explorer, que é a área onde nós temos uma visualização dos arquivos do nosso projeto. A pasta raiz, por assim dizer, que é a pasta que tem o nome aqui, Hello World, nós temos dentro dela esse diretório src main mule flows, e é dentro desse diretório que vão ficar os nossos arquivos de fluxos do MuleSoft. Vou abrir esse arquivo aqui, na verdade ele já está aberto aqui para mim. Só que como eu criei um projeto do zero, esse arquivo, por padrão, quando é um projeto do zero, este arquivo ele vem sem nada, bem limpo. Tá? Essa área aqui é a área onde nós temos os tipos de visualização para configurar e editar o nosso projeto. Então nós podemos ver aqui que nós estamos na visualização do tipo Message Flow. Nós temos o tipo de visualização de Global Elements, onde nós podemos deixar configurações do tipo global. Nós vamos entender um pouquinho mais à frente o que são essas configurações do tipo global. Nós temos o tipo de visualização que é configuração XML. É importante saber que por trás dos bastidores dos nossos fluxos, nós vamos visualizar de forma mais visual, né, existe toda uma configuração baseada em XML. Okay? Nós vamos ter uma aula mais à frente explicativa para entender um pouco melhor o que é o XML, mas por hora basta você saber que nessa área aqui de configuração dos flows do MuleSoft, nós temos 3 tipos de visualização. Para entender melhor o que é esse Message Flow e qual que é o tipo de visualização que ele vai mostrar para a gente aqui, nós já temos até essa mensagem de apoio, né, pedindo para que nós podemos arrastar ali alguma operação ou escopo do MulePalette. E o que é o MulePalette? O MulePalette é a nossa caixa de ferramentas que está aqui no meu lado direito. Tá? Essa caixa de ferramentas aqui em favoritos, ela já traz para mim principais componentes que geralmente a gente acaba em um ou outro momento utilizando. Além dos favoritos, eu tenho aqui o MuleCore. Ele traz para mim uma série aí de componentes que eu posso utilizar para um ou outro determinado propósito. Nós temos componentes do tipo HTTP, componentes do tipo socket, é os que vêm aqui por padrão. Tá? E é comum a gente se deparar em algum momento de atuação MuleSoft, em um ou outro projeto, que nós precisamos utilizar algum componente que ele não é encontrado por padrão nessas possibilidades que foram apresentadas aqui. Quando nós chegamos nesse cenário, nós temos a opção de adicionar outros módulos. Tá? Quando eu clico aqui em adicionar outros módulos, ele apresenta para mim algumas opções, por exemplo, essa daqui de database, para trabalhar com um banco de dados, e aí eu posso arrastar ela aqui, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar para essa área aqui, do MulePalette, e olha o que acontece, ele já traz para mim, ele já incorpora para mim isso no meu projeto. Tá? E aí, a partir do momento que ele está incorporado no meu projeto, que ele está adicionado ao meu projeto, eu passo a ter uma visualização de todos os componentes que eu posso utilizar desse grupo de database aqui. Ou seja, agora eu posso usar um componente para fazer um insert no meu banco de dados, para fazer buscas no meu banco de dados, deletar, utilizar método book delete, book insert, entre outras opções aqui, store procedure. Então o nosso objetivo no momento fazer a utilização de componentes de database. Conforme nós vamos evoluindo nos nossos projetos, nós vamos chegar nessa etapa. Tá? Mas para este projeto de Hello World, nós vamos fazer algo bem simples. Vamos ver aqui nos componentes do tipo HTTP, vai segurar e arrastar esse componente chamado listener aqui para sua área. Close, MuleSoft. E agora nós vamos arrastar outro componente. Vamos ver aqui em favoritos.
Vamos arrastar esse componente aqui, setPayload. Vamos colocar ele aqui dentro deste quadrado aqui, que é o process. E vamos arrastar um outro componente, que é o logger. Também, process. Nós vamos entender com mais calma nas próximas videoaulas o que é essa caixinha que foi criada aqui quando a gente arrastou um componente listener, as áreas correspondentes dessa caixa aqui, que é um flow, um fluxo, MuleSoft, que é esse error handler, tratativas de erro. Tá? MuleSoft é um sistema de integração bem completo, então tem muita coisa para a gente aprender e visualizar. Então não fique assustado em um primeiro momento quando você se depara com uma série de configurações que precisam ser feitas para algo funcionar no Mule. É assim mesmo, mas conforme você vai dia a dia utilizando esses componentes e essas configurações, as coisas vão ficando cada vez mais claras para você e vão ficando também mais automáticas de serem feitas. Tá? Então, percebe aqui que a gente tem uma informação e atenção no meu componente listener. Se eu clicar nesse componente, nós vemos que aqui abaixo da área do configuração de visualização, na verdade, do meu flow, eu tenho uma área que é a área de configuração do meu componente. Então, eu posso ver aqui que se eu clicar em listener, ele vai apresentar algumas possibilidades de configuração para mim, algumas caixas para configurar. Se eu clico em set payload, nós vamos ver que essa área aqui do listener ela vai mudar. Olha só, cliquei em set payload, e aí ele passou a apresentar para mim as configurações possíveis deste componente aqui. A mesma coisa é o meu logger. Se eu clico aqui, ele vai mudar e vai apresentar as possibilidades de configuração deste componente. Então, sempre que eu quiser configurar um componente específico, eu vou clicar nesse componente, esperar a área de configurações dele carregar aqui embaixo. É importante ter atenção para ver se realmente foi carregado o componente que você está querendo configurar, para que você não acabe fazendo uma configuração incorreta em outro componente, tá bom? Uma vez que foi carregado aqui, por exemplo, as áreas de configuração do meu listener, nós vamos configurar ele agora, ok? O display name, vou deixar listener do jeito que está, tá? O path, eu vou colocar um barra aqui, colocar uma chamada para hello world, ok? E aqui no Basic Settings é onde eu vou configurar as parametrizações deste meu componente para que ele realmente funcione. Então eu vou clicar, podemos ver aqui que na nossa caixa de seleção não tem nada, e aqui está pedindo para que eu crie uma nova configuração para o meu listener. Vou clicar nesse mais verde aqui na parte direita. Ele já abre para mim uma caixa de configuração de um Global Element Properties para configurar este HTTP Listener Config, ok? Por padrão, ele já vem configurado na porta 8081, e se eu clicar aqui em Test Connection, ele vai dar um OK para mim. Ok, teste de conexão realizado com sucesso. Ok? Por quê? Porque eu estou testando aqui uma porta local do meu localhost, tá? E na porta 8081. E aqui poderia ser qualquer outro valor aí possível nesse range da porta do localhost, 8082, 8083, 84, por assim vai. Mas nós vamos deixar o padrão de porta 8081. Tá? Na parte de conexões aqui, nós temos a configuração do tipo de protocolo, então estamos informando aqui que nós vamos utilizar o protocolo HTTP por padrão. Temos a opção aqui de utilizar o HTTPS, nós vamos ver isso mais para frente, mas para utilizar o HTTPS nós temos outras configurações que são exigidas, uma configuração do arquivo de criptografia SSL, que nós vamos aprender a criar também. Tá? Mas para este momento, deixa aqui só HTTP, o host é o 0.0.0.0, que é o localhost, ok? Ou poderia também deixar aqui localhost, sem nenhum problema, iria funcionar da mesma forma. Se eu der um test connection aqui, eu vou ver que ele deu conexão bem sucedida. Timeout é algo que nós poderíamos colocar, mas por hora nós vamos deixar sem nada. Existe um valor padrão para timeout no MuleSoft, se eu não estiver enganado, são 30.000 milissegundos. BasePath também é algo que nós não vamos mexer aqui por hora. Quando nós chegarmos em um contexto onde nós tivermos que configurar uma chamada HTTP para fazer uma requisição para uma determinada API externa, nós vamos entender um pouco melhor o que é esse contexto aqui de BasePath, ok? Então, nós temos, além dessa guia geral com essas configurações, nós temos outras guias avançadas que, apenas para você ter uma ideia do que são, nós temos a guia TLS, onde nós fazemos configurações de segurança, ok? E temos a guia avançada, onde nós temos algumas opções de configuração também, tá? Mas nós não vamos mexer em nenhuma dessas guias por enquanto, não se faz necessário. Basta clicar em OK aqui, beleza, já vai ser criado ali o meu arquivo de configuração do meu HTTP Listener Config. E onde que fica esse arquivo? Lembra que eu falei para vocês que aqui para essa área, configuração do meu fluxo MuleSoft, eu tenho a visualização do tipo Global Elements. Se eu clicar aqui, vou ver que a minha configuração do HTTP Listener, ela foi colocada aqui. E se eu vier em Configuration XML, eu vou ver que tudo que eu criei ali no meu flow, ele está forma de código XML. Então eu tenho aqui, abaixo da minha tag Mule, eu tenho a minha tag do HTTP Listener Config, que é isso aqui. Eu tenho uma outra tag do meu flow. Olha o nome do meu flow aqui, Hello World Flow. Quando eu venho no Message Flow, que é aquela visualização gráfica dos meus fluxos, posso ver que eu tenho esse nome aqui, ó, Hello World Flow. É exatamente ele que está sendo referenciado ali na minha configuração em código XML. Tanto que, se você clicar com o botão direito sobre esse flow
e vir nessa opção de Go to XML, olha só o que ele faz. Ele já faz um apontamento diretamente para lá. Essa opção aqui é uma super dica e a gente usa muito ela no dia a dia, tá? Porque você vai perceber que esse arquivo XML é muito comum dele ficar extremamente extenso, porque você vai agregando componentes e configurações, e quando você vai ver o seu arquivo XML, ele está num tamanho tão extenso que fica difícil de você conseguir localizar determinado componente pelo código. E aí uma das formas que nós temos para fazer isso é exatamente com essa dica que nós acabamos de ver aqui na prática, tá? Na sua área de visualização gráfica dos fluxos, botão direito sobre o seu fluxo ou sobre o componente. Por exemplo, se eu quisesse verificar o XML do meu listener, ou não, vamos ver aqui o XML do set payload. Venho aqui no Go XML e olha só, set payload, já tenho essa tag aqui, ok? E embaixo dele eu tenho a tag do logger. Agora olha só que interessante, a forma de visualização gráfica do meu flow, eu tenho ele organizado numa forma linear horizontal. Então eu tenho aqui primeiro o meu listener, depois o meu listener, meu set payload, depois no set payload, o meu logger. E eles estão dentro aqui do meu flow principal, que é o Hello World, que também é um componente. Tá? Tanto que se você vier aqui no Multi Palette, digitar flow, você vai ver que ele aparece aqui para você. Tanto um flow quanto subflow, a gente vai entender a diferença deles mais para frente, mas só para você entender que flow também é um componente. Agora, aqui ele está numa forma horizontal, né? E aqui no Configuration XML ele está numa forma vertical. Olha só. Então aqui eu tenho o meu flow, uma tag abrindo ele, e aqui embaixo uma tag fechando o meu flow, e dentro dele eu tenho tags representativas dos 3 componentes que eu coloquei ali. Uma tag, primeiro, do meu listener, com todas as configurações pertinentes a ele, a tag do set payload e a tag do meu logger. E aí, o que eu tenho dentro de cada uma dessas tags? Exatamente as configurações que é apresentado para mim naquela área de configuração do componente. Vou dar uma organizada aqui para que você possa ficar mais fácil de bater o olho e entender exatamente isso que eu estou querendo apontar para você. Ok? Então, vou fazer isso. É algo que, dependendo do projeto que eu vou atuar, eu gosto de fazer, porque ajuda também a facilitar e identificar qual que é a configuração que nós precisamos alterar ou mexer aqui no XML. Bom, então, aqui a gente tem de uma forma vertical, um em cima do outro, respeitando essa hierarquia, né? E aqui a gente tem de uma forma horizontal. Então, quando eu clico no meu listener, olha só o que eu tenho aqui na área de configuração do componente. Tenho o display name, eu tenho o connector configuration e eu tenho o path. Quando eu vou para a minha área de visualização do código XML, o que eu tenho aqui no meu listener? Tenho configuração de referência, que é o HTTP listener config. Eu tenho o path, eu tenho um doc name, tá, como listener. E além disso, eu tenho um doc ID, que é um identificador único. Esse identificador único aqui, ele realmente é único, ele não se repete, ele não pode se repetir. Se eu tiver, eu posso ter até no meu projeto, MuleSoft, mais de um listener, e isso é comum de acontecer, pode acontecer. O que não pode acontecer é eu ter 2 componentes listeners com o mesmo doc ID. Esse doc ID ele tem que ser único e exclusivo para o componente no seu projeto MuleSoft, ok? E nós vamos entender o porquê disso em alguns momentos onde nós vamos precisar fazer referência a algum componente que vai ser utilizado ou buscado por outro. E aí a gente acaba utilizando o doc ID como uma informação de referência única, para ele realmente não se confundir, porque eu posso ter 2 listeners, até mesmo com o mesmo nome de listener, ok? Agora, eu não posso ter 2 componentes listener com o mesmo doc ID. O doc ID é o que dá a exclusividade absoluta para o componente. Aqui no set payload é a mesma coisa, nós temos aqui a forma gráfica, nós temos o play name e o valor, certo? Quando eu vou aqui para o meu configuration XML, eu tenho o valor, que já está setado lá, com o payload. Aqui é uma forma de fazer chamada a uma linguagem da MuleSoft chamada DataWeave. É uma linguagem que nós utilizamos para fazer transformação de dados. Tá? Aqui nós temos o docname e aqui eu tenho o docid, que é único. É a mesma coisa o logger. Tem um docid único, o nome dele e o que está vindo no parâmetro level. Okay? Agora que eu configurei, eu vou fazer apenas um ajuste aqui e eu vou tirar esse payload. Vou escrever aqui hello world, meu primeiro programa MuleSoft. Ok? E aí, só para a gente reforçar a questão que nós acabamos de ver, né, da configuração no modo gráfico do Flow e a configuração no modo código em XML, eu venho aqui no meu XML, olha só, aquela alteração que eu fiz no meu modo gráfico, ela reflete aqui na minha codificação XML, e o inverso também é verdadeiro, tá, pessoal? Se você fizer uma alteração diretamente no código XML, isso também vai refletir quando você for para a visualização gráfica. Tá? Você pode dar um Ctrl S para salvar. E agora, como que eu faço para rodar esse projeto aqui, esse código, esse flow, e realmente fazer um teste com ele? Nós vamos clicar com o botão direito do mouse aqui na parte de fora do meu fluxo. Eu vou ter 2 opções, uma para executar o projeto Hello World e outra para debugar o projeto Hello World.
nós vamos começar aqui já aprendendo até o que é esse Debug Project Hello World. Tá? Então, pode clicar em Debug Project, e aí você pode ver que ele carregou aqui na área de console, que é uma área informativa, ele está começando a carregar o meu projeto MuleSoft. Todas as dependências, todas as informações que eu preciso para ele funcionar. E ele vai apresentar para você essa telinha aqui para perguntar se você confirma a transição de perspectiva. Aqui nós estamos numa perspectiva de edição de código. E aí, o que ele está querendo fazer aqui é perguntando, você permite que nós vamos mudar essa perspectiva para uma perspectiva de debug, de depuração? E aí você pode até clicar, é o que eu costumo fazer, em Remember My Decision, para lembrar a minha decisão, e dar um Yes. E aí, onde que ele muda aqui? Você percebe, não sei se você percebeu, é uma transição bem rápida. Então vamos lá, por partes. A primeira coisa, aqui no console, se deu tudo certo aí para você, como ocorreu aqui para mim, você vai ver essa mensagem de Hello World Flow Successful Started. Tá? Se deu alguma falha, eu peço para você que pega o código de falha que deu aí, copia um pouquinho do texto aqui e manda para mim nos comentários aqui do YouTube, para que eu possa tentar de alguma forma entender o que aconteceu e te ajudar na solução dessa falha aí, tá ok? Mas, a princípio, se você seguir todos os passos que foram apresentados, ele deve acontecer da mesma maneira que está aqui, Successful Started. Tá? E aí vamos falar rapidamente aqui dessa transição de perspectiva. Logo abaixo das opções de minimizar, maximizar e fechar a janela, você vai ter 3 opções aqui, 3 quadrinhos, né? Então, eu tenho a opção aqui de perspectiva de Mule Debug, que é onde eu estou no momento. Eu tenho a perspectiva de Mule Design, que é onde eu estou desenhando ou projetando ali o meu código. Eu tenho uma outra opção que nós não vamos ver agora, mas que ela está aqui disponível, que é de API Design, quando eu quero desenhar a API do meu projeto. Isso daqui, ele entra muito forte para um contexto que nós vamos aprender também, que é o de Design First, onde nós primeiro implementamos o design da API, o contrato de API, para que a partir desse contrato a gente venha construir a nossa API, o nosso projeto, os nossos fluxos. Okay? Então, você pode mudar rapidamente de perspectivas através dessas opções aqui. Tá? E o que é perspectiva? Perspectiva nada mais é, no Endpoint Studio, da maneira como estão configuradas as janelas. Tudo aqui é passível de mudança. Eu posso, por exemplo, meu console, que está nessa segunda opção aqui de janela, né, depois de Mule Properties, eu posso arrastar ele cá para o final. Tá vendo? Ou eu posso, até mesmo, separar ele e deixar ele aqui do lado. Tá? E eu posso também arrastar ele e jogar ele aqui para cima. Percebe que é bem maleável, é bem passível de mudança. Cada uma das áreas aqui de visualização, por exemplo, o meu Hello World que estava aqui em cima, posso jogar ele aqui para baixo, sem nenhum problema. E aí você tem essa possibilidade de mudanças para ajustar da maneira que ficar mais agradavelmente visível para você. Tá? E aí, o que acontece? Eu fiz uma certa bagunça aqui na minha área. Né? Mesmo se eu vier para a perspectiva de debug e voltar, ele de alguma forma manteve salvo, e aí ficou tudo bagunçado. Se acontecer isso com você, o que você deve fazer, ou pode fazer, para corrigir e restaurar as áreas de perspectiva para um padrão? Você vai vir aqui em Window, nessa janelinha aqui, nesse menu Window, vai vir em Perspective, e vai pedir para resetar a perspectiva. Ele vai perguntar se você realmente quer fazer isso, dá um Reset Perspective, e olha só, de volta, tudo da maneira que estava. Tá? O Hello World não apareceu aqui porque ele voltou aqui, digamos assim, tá? Para o ponto de origem dele. Então, se eu clicar 2 vezes sobre o meu arquivo XML Hello World, ele já passa a aparecer aqui para mim. Tá? Agora, vamos voltar lá para a nossa perspectiva de debug. Essa primeira aqui, Mule Debug. E aqui as nossas áreas de visualização, elas mudam um pouco. Tá? Na parte superior eu tenho uma área de visualização do Mule Debugger, onde dentro desse quadro aqui vão ser trazidas para mim informações de depuração da minha aplicação. Aqui na parte central eu continuo tendo uma visualização do meu flow, do meu fluxo MuleSoft, através dos 3 tipos. Então, parte gráfica visual do Flow através do Message Flow, a parte de Global Elements e a parte de Configuration XML, ok? E aqui embaixo eu passo a ter apenas 2 tipos de informação. A primeira é o do console, para eu poder acompanhar através dos logs informativos o que está acontecendo com a minha aplicação. Eu tenho aqui parte de problemas que podem surgir em uma etapa de depuração. Eles começam a ser listados aqui, empilhados aqui, ok? Então, para a gente poder ver realmente rodando esse projeto Mule, nós vamos fazer o seguinte: você vai clicar com o botão direito aqui no Set Payload e vai pedir para adicionar esse item aqui, ó, esse carinha, adicionar um breakpoint, que é um ponto de pausa, ok? E aí eu vou iniciar a minha aplicação através do meu listener. O que é esse listener? Listener nada mais é do que um escutador. O que nós configuramos aqui é um escutador, ele está escutando, digamos assim, através da porta localhost 8081, a chamada deste endpoint aqui, ó, Hello World. Então é como se fosse um carinha atrás da porta, e sempre que ele ouvir essa chamada Hello World, ele vai atender a porta, tá ok? Então vamos fazer essa chamada através do navegador, pode ser um navegador de sua preferência, eu vou utilizar aqui o Microsoft Edge. Ok? Dá um localhost aqui, 8081, e depois do 8081 eu vou colocar
o meu barra hello world. Tem que ser exatamente da maneira que você definiu em path, senão não vai funcionar. Então, a primeira dica, já faz um Ctrl+C do que está lá no path e dá um Ctrl+V aqui para colar exatamente da maneira como você escreveu. Se faltar um R, um L, um D, qualquer letrinha, ele não vai funcionar, ok? Então, definir aqui e vou dar um Enter. E olha só o que aconteceu. Aqui ele está carregando, certo? Vou minimizar essa janela. Ele entrou no meu listener, porque eu fiz uma chamada barra hello world, então o meu listener escutou essa chamada, esse endpoint aqui, na porta 8081 do localhost, e já passou a minha carga útil, que é o payload, para o próximo componente. Então ele parou aqui porque nós deixamos esse breakpoint. E aí, quando nós deixamos um breakpoint, ele fica com esse tracejado aqui azul sobre o componente, para mostrar que ele ficou parado nele. Tá? E aí, nós temos aqui algumas opções para avançar com a nossa depuração. A que nós mais vamos utilizar é a de Next Processor, que tem uma tecla de atalho que é o F6, o Resume, que é o F8, e o Terminate, que é quando você quer definitivamente parar o seu projeto, né, e deployar novamente, ou parar para poder editar alguma etapa do código. Tá? Para agora, você vai clicar no Next Processor, mas antes disso, antes da gente clicar no Next Processor, vamos só dar uma olhada aqui nessa área de variáveis e visualizações, Variables and Watts. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos aqui em cima informações referentes a esse momento que ele está aqui. Ó. Ele está travado no set payload. Então ele está dizendo aqui para mim, eu estou em cima deste componente, set payload, e esse componente ele vai passar para frente esse valor aqui, Hello World, meu primeiro programa MuleSoft. E eu tenho mais coisas que acabam sendo úteis para mim quando eu preciso depurar uma aplicação que tem atributos, ok? Então se eu clicar aqui nessa setinha que está apontando para atributos, ele vai abrir, e ele vai trazer uma série de informações para mim. Olha, por exemplo, aqui, ó, nosso Listener Path, o meu Hello World. Aqui eu tenho meu local address, que é exatamente o meu IP localhost que fez a chamada do 8081. Eu tenho aqui um método que eu utilizei para fazer essa chamada, que foi o método get. Tá? E eu tenho outras opções aqui, que mais para frente a gente vai ver que elas começam a aparecer e elas são extremamente úteis para a gente, como carry params, carry string, entre outras informações aqui, request URI, qual que é o esquema que a gente utilizou, no caso HTTP, URI params, a gente usa muito contextos de URI params. Tá? Então, só para você entender que neste cenário de depuração, nós temos realmente algumas opções que nos ajudam bastante aqui nessa área de visualização de variáveis e potes. Okay? E aí, pode vir aqui neste botãozinho para avançar o processo, Next Processor, e olha para onde ele vai. Ele foi para o próximo componente, que é o meu logger. Ele já aparece aqui para mim, o logger, e o que tem dentro do logger? Apenas um level info, ok? E aí, se você vier aqui em console, aqui embaixo, a última informação que nós temos de console é um Successful Started. Se eu der um Next Processor, como não tem nenhum outro componente depois do logger e não foi disparado nenhum erro pra gente, significa que o nosso programa ele foi executado com sucesso. E o logger, ele nada mais é do que um componente que nós utilizamos exatamente para disparar informações de log, informações que são úteis para algum tipo de análise que nós podemos fazer. Tá? E aí no meu console, vou dar um Next Processor novamente. E olha só, ele carregou algumas coisas aqui no meu logger. Ok? Carregou algumas informações. São úteis para que, em um cenário de análise de log, eu possa avaliá-las. Vamos voltar agora para o nosso navegador e ver o que ele retornou lá para a gente? Não retornou nada, pessoal, porque ficou pendente duas configurações aqui. Tá? Então, vamos fazer alguns ajustes aqui no nosso flow. Vamos clicar em Set Payload. E aí, dentro da nossa configuração do Set Payload, nós vamos vir aqui nessa aba MIME-Type Configuration. Nós vamos definir qual é o tipo de dado que nós queremos de retorno. Aqui em MIME-Type, nós vamos clicar nessa caixa de seleção. Nós vamos selecionar Application JSON. O que nós estamos dizendo aqui é que o tipo de retorno dessa informação aqui, Hello World, meu primeiro programa MuleSoft, ele deve ser retornado em um tipo JSON. Tá? E outra configuração que nós vamos precisar aplicar aqui é no nosso logger. E nessa caixa aqui de message, nós vamos definir ela como para que retorne no logger o payload. Okay? Então, por padrão, ela vai estar vazia, vai estar desse jeito aqui. Você vai clicar nesse FX, que é para habilitar a inclusão de código DataWeave. E aí, aqui dentro dessa caixa, você vai escrever payload, da maneira como está escrito aqui, e ele vai ficar nessa coloração aqui mais alaranjada. Tá? Dá um salve no projeto. Por padrão, ele já vem configurado para quando você fizer a alteração e salvar, ele fazer um redeploy da sua aplicação. Então, esse redeploy ele é feito de forma automática. Ok? E aí, assim que for concluído o redeploy, como que a gente sabe que foi concluído o redeploy? Vou fazer uma breve alteração aqui, para vocês entenderem. Tirar aqui, percebe que aqui
no meu arquivo helloworld.xml fica um asterístico aqui. Esse asterístico ele indica que há algo dentro deste arquivo aqui que foi alterado e não foi salvo. Tá? E aí eu vou dar um Ctrl S, nós vamos ver que esse asterístico ele vai sumir. Assim que eu dou Ctrl S, e na minha barra de console ele começa a fazer um redeploy. Viu só? E aí o final do meu redeploy ele tem que dar sucesso novamente, sucesso e iniciado. Fazer a alteração novamente para corresponder ao que nós realmente queremos, que é o payload em um formato DataWeave. E se não tiver no formato DataWeave, ele vai escrever para mim a palavra payload. Mas payload no DataWeave, pessoal, é a carga útil, é o que está vindo de informação do componente anterior. Então, essa informação aqui, esse valor de hello world, traço, meu primeiro programa MuleSoft, ele fica em uma variável chamada payload. Tá? E essa variável, por padrão, ela é passada para o componente seguinte. Então, o meu logger ele está esperando receber e está vindo no payload. E aí a gente vai ver isso acontecendo. Tá? Vou fazer novamente a chamada aqui. Caiu aqui no breakpoint do set payload. O que a gente tem na nossa variável payload aqui? Por enquanto nada, porque na minha chamada, localhost / hello world, eu não estou passando nada. Até porque o navegador não é o melhor dos mundos para a gente fazer teste. Ok? Nós estamos fazendo esse teste de forma exclusiva para esse endpoint Hello World, porque é o primeiro passo que nós estamos dando com um projeto no Endpoint Studio. Mas para os próximos que nós vamos fazer, nós vamos utilizar uma ferramenta que é apropriada para isso, que é o Postman. Tá? Vou dar um Next Processor. Olha só o que foi carregado no meu payload. A mensagem que eu recebi do meu set payload. Hello World, meu primeiro programa MuleSoft. Quando eu der Next Processor, ele vai encerrar o meu programa. Só que quando eu venho aqui em console, eu consigo ver o que foi enviado pelo meu logger, porque as informações do logger ela aparece aqui no console, num cenário local, que nós estamos na nossa máquina, e se fosse em um cenário de produção, onde este projeto estivesse subido ali, deployado, digamos assim, no Cloud Hub do Endpoint Platform, essa informação do logger ele apareceria no monitoring, que é onde nós monitoramos log. E olha o que aparece aqui para mim. Olha o que aparece aqui para mim. É o console log. Informação que foi carregada pelo meu logger, que é o payload que eu recebi do set payload. É o meu Hello World, meu primeiro programa MuleSoft. Eu volto aqui para o meu navegador, que foi onde eu fiz a chamada. Como eu configurei o meu payload, que veio aqui do set payload, para que ele fosse enviado em formato application/JSON, aqui eu consigo ver esse retorno, que está exatamente em JSON. Ok? Então, com isso, a gente finaliza essa aula. Foi um pouco extensa, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, vale você rever um ou outro ponto para realmente esclarecer os passos que nós vimos. E na nossa próxima aula, nós vamos já dar início ao nosso projeto, que nós vamos evoluir até um ponto de maturidade de projeto mais avançado, tá? Onde nós vamos configurar uma série de configurações globais, uma série de componentes que vão ser componentes reutilizáveis para os endpoints, e também nós vamos começar a ver ali os primeiros passos de API Design, como que nós fazemos uma construção de contrato de API. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que está começando neste mundo de desenvolvimento de integrações MuleSoft.